Mas aí muitos acreditam que a rentabilidade de construir para vender é muito superior à rentabilidade de construir para alugar. Mas aqui a gente vai chegar nesses números. O importante que você tem que considerar, independente do que você quer, se é construir para vender ou para alugar, é fazer um estudo de viabilidade, tá? Tanto viabilidade mercadológica, para entender a questão da oferta, da demanda, como a viabilidade físico-financeira. Fala aí, investidor e investidora, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Murilo Dias e eu ajudo pessoas a formar patrimônio no mercado imobiliário e fazer renda todos os meses. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. E hoje nós vamos falar de uma dúvida que muitos investidores têm, que é: vale a pena construir para vender ou construir para alugar? Você também tem essa dúvida? Se você tem essa dúvida, fica aí até o final, que hoje a gente vai esclarecer o que é melhor. Mas primeiro, nós precisamos entender qual a diferença entre construir para vender e construir para alugar. Então vamos lá. A última casa que eu construí, ela foi vendida por R$1 milhão. Em algum lugar da tela aqui ela vai aparecer. E o último imóvel que eu fiz para locação com múltiplas unidades vai aparecer aqui em algum lugar na tela também. São 16 unidades e está alugado até hoje. A casa foi vendida por R$1 milhão e esse imóvel de locação, ele está alugado, essas 16 unidades aí. Para efeito comparativo aqui, a gente vai considerar que essa casa tem o mesmo valor desse imóvel, tá? Mas eu fiz a conta proporcional da rentabilidade de um e de outro. Então essa casa de R$1 milhão, a rentabilidade dela girou em torno de 25%, tá? E o ciclo durou 1 ano. E esse imóvel de construção para locação de 16 unidades, essa construção também, ela durou 10 meses, só que até a gente alugar vai dar aí quase que o ciclo de 1 ano também, então a gente pode comparar os dois dessa forma. Só que esse que construiu para alugar, ele custou R$1.560 e a casa de venda R$1 milhão. Então eu fiz aqui considerando a rentabilidade dos dois para a gente poder facilitar a conta aqui e entender o que é melhor. Então vamos lá, diferenças. Qual que é a diferença básica? Eu já construí mais de 300 casas para venda. Unidades para locação foram quase 100. Nessa experiência de todos esses anos fazendo, tanto para venda como para locação, eu posso te afirmar uma coisa. Quando você constrói para alugar, é um investimento. E quando você constrói para vender, é um negócio, tá? Então essa diferença, ela tem que ficar muito bem clara para você. Por quê? Porque assim, não é que seja melhor ou pior vender para construir para vender ou construir para alugar. Vai depender do seu contexto e do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Você é um engenheiro recém-formado que está buscando empreender no mercado imobiliário? Construir para vender pode ser o melhor caminho. Você já é um profissional que consegue fazer renda de outra forma e quer construir para formar patrimônio e renda mensal? Construir para alugar pode ser a melhor alternativa. Mas aí muitos acreditam que a rentabilidade de construir para vender é muito superior à rentabilidade de construir para alugar. Mas aqui a gente vai chegar nesses números. O importante que você tem que considerar, independente do que você quer, se é construir para vender ou para alugar, é fazer um estudo de viabilidade, tá? Tanto viabilidade mercadológica, para entender a questão da oferta, da demanda, como a viabilidade físico-financeira, considerando todos os valores que você vai investir, quanto que custa o terreno, por quanto está sendo vendida a casa nesse condomínio que você prospectou, nesse bairro, quanto que vai custar a construção, qual que vai ser o preço de venda lá na frente, qual que é a rentabilidade. Então o estudo tem que ser considerado, porque tanto um caso como o outro pode ser melhor ou pior a depender das condições do negócio. Então, por exemplo, se você escolheu lá um condomínio que já tem um monte de casa à venda, que está super ofertado e essas casas, ela é maior que a demanda atual, o que vai acontecer? Vai ter queda de preço. Consequentemente, sua rentabilidade vai ser menor. Então você precisa prospectar um condomínio que ele tá tendo boas vendas ali, ele é bem demandado pelo mercado e que você vai ter uma certa previsibilidade da venda naquele valor que você projetou. Então tudo isso tem que ficar muito bem claro. Da mesma forma, se você projetar um imóvel para locação e uma localização que não tem demanda, você vai ter uma vacância alta, você vai ter que flexibilizar demais no valor da locação
e, consequentemente, vai afetar o seu retorno também. Então, independente do caso, você precisa fazer o estudo de viabilidade de mercado e o estudo de viabilidade físico-financeiro para entender todas as variáveis. Físico-financeiro por quê? O tempo que vai levar para construir. Se for para alugar, quanto tempo que vai começar a voltar esse recurso proveniente das locações? O fluxo de caixa vai começar a gerar quando? Se for para venda, qual que é o tempo médio de venda depois da casa pronta? Quanto tempo vai gastar para você aprovar o projeto? Porque a aprovação de projeto ela varia de município para município. Tem município com 30 dias você consegue uma vara de construção, outros demora 6 meses. Então tudo isso tem que ser considerado, porque o dinheiro no tempo ele custa também. Precisa entender essas variáveis aí e fazer um estudo de viabilidade de mercado e o físico financeiro também para entender tudo. Aí você considera preço de venda, preço de locação, para você descobrir ali qual que é o retorno na última linha. Agora vamos falar de rentabilidade. Nesses dois imóveis que eu citei aí no início, como que foi? Essa casa, a gente teve 25% de retorno. Então, vamos imaginar aí, venda por 1,5 milhão, ela deixou na última linha 375 mil reais, certo? Então, construir para vender 375 mil reais de lucro, uma casa de 1,5 milhão, que ela deu 25% de retorno. Agora, vamos imaginar assim, ó, para aluguel, normalmente quem faz para alugar, constrói e vende e aluga, aliás, no modelo tradicional. Qual que é o modelo tradicional? 0,3, 0,4 do valor do imóvel, aquele contrato tradicional de 36 meses que aluga ali para uma família. Esse tipo de aluguel ele não vai superar a rentabilidade de construir para vender. Você precisa o quê? Fazer um estudo, acertar em uma localização que tem alta demanda, por exemplo, moradia estudantil, moradia de temporada, em lugares que tem demanda por temporada, e aí essa demanda por temporada ela pode ser para quem vai turismo de lazer, turismo de saúde, quem vai fazer tratamento, alguma coisa, turismo de compras, pessoas vão para se divertir, então turismo de negócio, tem muitas cidades que atraem muito pessoal para negócio, né, como é o caso de São Paulo e grandes cidades. Então, você precisa considerar essas variáveis na locação para que você tenha um ativo imobiliário bem localizado e que seja geração de renda na veia, geração de renda de alto valor. Então, se for para fazer no modelo tradicional, você não vai conseguir ter uma rentabilidade boa. Então, esse que nós mencionamos no início, ele tem 16 apartamentos e fica próximo a uma universidade de medicina. Então, esses imóveis eles geram muita renda por mês. Considerando todas as linhas de receita, que são quase 10, tá? Os imóveis, muita gente pensa que é só locação, mas quando você embute serviço, você consegue ter um valor de locação muito maior. Então, considerando todas as linhas de receita, ele gera por mês quase 40 mil reais. Por quê? Porque tem todo um sistema de oferecer serviço e locação junto. Então, se a gente for considerar aqui na questão desse exemplo, esse imóvel, considerando o valor investido, ele vai dar aí mais ou menos 1,25 de retorno mensal. E aí, qual que é a outra forma que você ganha quando constrói para alugar? Existem duas formas. Construir para alugar, você vai ganhar no retorno mensal, que é a geração de fluxo de caixa, e na valorização desse ativo a longo prazo. A Abra Inc., que é a Associação das Incorporadoras do Brasil, fez um estudo recente que de 2012 a 2022, os imóveis no Brasil se valorizaram em média 12% ao ano. Então vamos imaginar que essa estatística vai continuar de valorização e para a gente facilitar a nossa conta aqui, vamos imaginar que você consiga 10% de valorização de um ano para o outro. Então olha só, se a gente consegue 1,25 de retorno ao mês, ao final de 12 meses, vai dar 15% referente ao retorno mensal, geração de caixa, com as locações e outras linhas de receita. De valorização, 10%. 10 com 15, 25%. Então, se você parar para analisar, quando você constrói para vender, você consegue ali ter os 25%. Quando você constrói para alugar, você consegue ter os mesmos 25%. Aí você pode pensar assim, tá, mas 1,25 de retorno mensal é muita coisa. Mas não é. Se você fizer o estudo de mercado, identificar a demanda e for certeiro nessa demanda, moradia estudantil, temporada, como foi citado, você consegue obter esse retorno e até mais. E a questão da valorização também, dependendo
da localização, você consegue ter acima de 10% também. Da mesma forma que construir para vender. Se você faz um bom negócio no terreno, se você acerta uma boa venda, coloca numa localização que tem baixa oferta e alta demanda para ter os preços ali sempre subindo e com alta liquidez para vender rápido, você também consegue ter resultados superiores a 25%. O que você precisa ter em mente é que construir para vender é um negócio e construir para alugar é um investimento. Mas aí você pode se perguntar assim, tudo bem, os dois vai ter que construir, vai demandar a mesma energia. Só que a energia de construir para alugar, você vai ter que fazer ali para uma vez. Então você constrói, começa a alugar e depois de um ano, você já vai ter essa receita vindo todo mês e a valorização também. Esse ativo fica com você. Quando você constrói para vender, é como se você liberasse essa energia. Você construiu, vendeu, embolsa o lucro e aí você efetua e realiza o seu resultado ali, só que começa de novo. Você precisa prospectar outro terreno, precisa acompanhar outra equipe, construir, vender de novo. O ciclo ele começa de novo. Aí muitas pessoas falam assim, mas para construir, para vender, eu contrato uma construtora e eu fico como se eu fosse um investidor em renda passiva. Ele vai lá construir, depois eu vendo e embolso o lucro. Só que é o seguinte, quando você contrata uma construtora para te auxiliar na construção, é como se você pegasse um sócio. Por quê? Porque uma construtora que vai fazer tudo e não te dá dor de cabeça, ela tem que ser uma construtora que defende ali a margem dela. Ela vai ter os funcionários dela, os custos dela. Então, de BDI, que seria ali os benefícios e despesas indiretas que ela vai considerar, vai ser aí mais ou menos 25% do valor da construção. Agora imagina, se você tem uma casa, vamos imaginar que seja de R$1 milhão, de 40% a 60%, o custo é a construção. Vamos imaginar que seja aí 50%. R$500 mil é a construção. Se põe um BDI de 25%, quanto que vai dar? R$125 mil de lucro para a construtora que vai fazer para você. O que isso significa? 125 mil para ela? Que quase a metade do seu lucro é para a construtora. Mas por que isso acontece? Porque construir para vender é você conseguir trazer essa margem para você. Agora, se você traz um terceiro para fazer, porque você não tem tempo de considerar isso como um negócio, mas você quer como um investimento, então é como se você estivesse trazendo um parceiro para o negócio. Vai abater da sua margem, da última linha, tá? Então assim, se você quer lucrar com construir para vender, você vai ter que tomar conta. E a partir do momento que você toma conta ali de uma equipe de empreiteiro, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que gerenciar essa equipe. Vai ter que fazer medições de pagamento, por mais que você tenha um engenheiro te auxiliando, você tem que pagar esse engenheiro, acompanhar a obra, fazer a conferência ali de compra de material, ou seja, se você concilia isso com uma outra atividade, vai ficar muito difícil. Por quê? Porque isso é um negócio. E a hora que você vende essa casa, você tem que começar de novo, a construir outra. E se você constrói 2, 3 de uma vez, aí que o seu tempo vai minar ainda mais. Então, só tenha isso em mente, tá? E tem essa questão de que construir para vender é um negócio. Vai exigir da sua parte energia, disposição para poder fazer acontecer. Na locação, você vai fazer essa energia uma vez. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente trouxe aí, essas 16 unidades, elas estão lá alugadas, rodando no automático. A gente tem uma forcinha comercial ali quando vai começar o semestre, depois roda no automático. Tem uma manutençãozinha aqui, algum recebimento, alguma coisa ali que você pode estar delegando para uma imobiliária. Como é muitas unidades em um local, você pode combinar a taxa dessa administração para ser uma taxa menor. Normalmente as imobiliárias cobram 10%. Você pode combinar menos ali por causa da escala, né, que ela vai ter ali para cuidar do imóvel. Só que essa porcentagem que a imobiliária cobra é sobre o que vai para o seu bolso. Então é muito diferente de quando você constrói para vender e tem que, vamos dizer assim, dividir o teu resultado com uma construtora profissional, para que essa obra ela não exija tanto da sua parte em termos de energia, tá? Então olha para os dois assim, ó, construir para vender, negócio, construir para alugar, investimento. Aí a gente vai ver assim, ó, na questão do retorno. Quando você constrói para vender, você embolsa todo o lucro na venda.
tá? Então vamos imaginar aqui que você conseguiu vender lá no final à vista. Você vai ter o quê? Nesse caso aqui, 25%. Se for uma casa de 1,5 milhão, você vai embolsar 375 mil. Agora, no mesmo exemplo, em parâmetro aqui, proporção, quando você constrói para alugar, a hora que esse imóvel ficou pronto, você vai receber esses 375 mil reais de que forma? Vai ser os mesmos 25% ao longo desse ano, a partir do término da construção, que você vai receber de duas formas. Uma forma vai ser em valorização do seu ativo imobiliário. Esse aqui você não põe a mão. Enquanto você, vamos falar assim, não vender e realizar, você não põe a mão. Vai ficar imobilizado. E a outra parte, se a gente for pegar aqui nessa conta, se for 10% de valorização, você vai ganhar aí 150 mil reais de valorização de um ano para o outro. Se for em renda mensal, você vai ter aí 225 mil reais ao longo do ano, que equivale aí a mais ou menos 18 mil reais por mês, tá? Então essa é a diferença. Se você quer fazer e ter um lucro, constrói para vender. Se você quer formar patrimônio e esse valor que vai imobilizar de valorização e essa receita que vai vir mês a mês está dentro do seu objetivo, construir para alugar pode ser a melhor opção, tá? Mas é bom ter essa clareza para que você possa tomar a melhor decisão. E o mais importante é que ambos os casos você consegue viabilizar com OPM, que seria Other People Money, dinheiro de outras pessoas, ou financiamento bancário. Você pode construir para vender utilizando do financiamento e não tendo que colocar 100% do seu capital. Você pode pegar aí quase que a totalidade desse capital do banco para construir para vender ou construir para alugar. É possível. Inclusive, quando você constrói para alugar utilizando o capital do banco, é muito melhor. Por quê? Porque a renda que esse imóvel vai gerar vai fazer com que ele se pague sozinho ao longo do tempo, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que vai começar no mercado imobiliário e às vezes me perguntam: e aí, eu construo para vender, construo para alugar, o que você indica? É assim, ó, se você não tem uma atividade, está querendo empreender, construir para vender. Só que eu sempre falo, começa construindo para vender, mas em paralelo, começa também a construir para alugar, para você ir formando patrimônio, para você ir formando renda passiva todos os meses. Porque o que vai te dar tranquilidade é isso, é você formar esse patrimônio e ter essa receita mensal ali em paralelo. Agora, se você já desempenha uma outra atividade, pode ser que construir para alugar seja melhor para você, porque, como eu disse, construir para vender é um negócio, então vai exigir do seu tempo e às vezes você não quer uma segunda atividade, você quer apenas investir no mercado imobiliário. Só que você tem que estar ciente, construir para alugar, você vai ganhar na valorização, isso vai ficar imobilizado, você não vai ter acesso a esse capital e vai ganhar mês a mês esse retorno. Só que em ambos os casos, importante, estudo de viabilidade. O segredo está no estudo de viabilidade, tanto para preservar um bom retorno no construir para alugar e uma valorização boa, como também para ter uma boa margem em construir para vender. Tá? Estudo de mercado, estudo de viabilidade e também considerar a hipótese de você alavancar isso aí com o financiamento bancário, tá? Que é permitido aí e você consegue, todas as pessoas, vamos dizer assim, pessoa física consegue ter acesso tanto para construir para vender como construir para alugar. E você não precisa ser um profissional da área para fazer isso, não precisa ser engenheiro, você não precisa ser arquiteto nem corretor. Qualquer pessoa pode fazer isso. Por exemplo, para ser dono de um hospital, você não precisa ser médico. Do mesmo jeito, para atuar no mercado imobiliário, você não precisa ser engenheiro. Você precisa contratar um para te auxiliar, um profissional. Mas você pode empreender, você pode investir no mercado imobiliário, seja de qual área a sua atuação for, tá? Então é isso. Espero que você tenha aprendido aí quais são as diferenças de construir para alugar, de construir para vender e que você possa tomar a melhor decisão agora baseado nesses dados e que não tem pior ou melhor, tem aquele que está alinhado com o seu objetivo, com aquilo que você busca, que está alinhado com o seu contexto atual. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho, para que você não perca nenhum vídeo. Aqui a gente vai estar sempre compartilhando conteúdos relacionados a investimento imobiliário, construção, mercado imobiliário em geral, para que você possa formar o seu patrimônio e renda nesse que é um dos melhores mercados. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.